Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 8. A questão diz assim: o calor latente é a quantidade de calor por unidade de massa que uma substância deve receber ou ceder para realizar uma transição de fase, estado. Sua fórmula é Q igual a ml. Já o calor sensível é a quantidade de calor que é transferida entre corpos, produzindo uma variação em sua temperatura. A quantidade de calor sensível é QC igual a mc ΔT, onde C é o calor específico da substância. Sabendo que para a água pura, o calor específico vale 4,2 kJ por quilograma grau Celsius e o calor latente de vaporização vale 2,26 kJ por quilograma e, para o mercúrio, o calor específico vale 0,14 kJ por quilograma grau Celsius e o calor latente de vaporização vale 0,3 kJ por quilo. A uma temperatura de vaporização de 357 graus Celsius. Considere que as substâncias possuem as mesmas massas e as seguintes afirmações. É correto afirmar que, primeiro, partindo de uma temperatura inicial de 25 graus Celsius, é necessário menos calor para evaporar toda a água do que evaporar todo o mercúrio? Bom, vamos pensar, né? Se a gente for pensar na ebulição, né? Que primeiro a gente tem que fazer a ebulição, então vamos fazer assim, ó. Para a ebulição, a gente vai ter o seguinte: para água, a gente vai ter Q é igual a M CE ΔT, porque eles estão inicialmente a 100 graus Celsius, a 25 graus Celsius, né? Então, eu sei que o Q da água vai ser M vezes o calor específico da água, ele disse que vale 4,2 joules. Então, 4,2 joules. A gente sabe que a temperatura de ebulição da água é 100, mas ela estava a 25, não é isso? Então, eu sei que a quantidade de calor vai ser aproximadamente 315 M, beleza? Agora, para o mercúrio, a gente vai ter assim, ó, Q é igual a M. Qual é o calor específico do mercúrio? 0,14. Então, fica 0,14 que multiplica. A temperatura de ebulição é de 357, só que ele estava a 25 graus Celsius também, né? Então, fazendo essa conta aí, eu chego a um valor de 44,1 M. Então, note o seguinte: a quantidade de calor para elevar a água em ebulição é muito maior que a quantidade de mercúrio. Então, a quantidade de calor da água é maior. Agora, se a gente for fazer a vaporização, vamos pensar assim, ó, a vaporização, que é transformar a água totalmente em vapor, né? A gente vai ter para água o seguinte: Q é igual a ml, LV, certo? Então, vai ficar assim: Q é igual a massa, o latente de vaporização vale 2,26 para a água. Então, para o mercúrio, né, vai valer o quê? Q é igual a M, que multiplica 0,3, né? Então, mais uma vez, eu chego à conclusão que a quantidade de calor é maior que a quantidade do mercúrio.
Então, se a gente for comparar aqui em cima, né? Ele falou assim, ó, é necessário menos calor para evaporar a água do que evaporar o mercúrio. Não, né, cara? Eu preciso de muito mais calor na água do que no mercúrio. Então, a primeira alternativa está errada. A segunda, ela fala assim, é muito mais difícil resfriar a água do que o mercúrio, que é um metal. Preste atenção. Se a gente for pensar na alternativa 2, vamos botar ela aqui no canto, a gente sabe que o calor específico da água, ele é muito maior que o calor específico do mercúrio. Porque se a gente for comparar, ó, 4,2 é maior que 0,14, não é isso? Então, se eu tenho maior calor específico, eu vou precisar de mais quantidade de calor para aquecer. Logo, né, se o calor específico é maior, eu vou ter mais dificuldade para resfriar a água do que o mercúrio. Então, a número 2 está verdadeira. A número 3 fala assim, seja a água a 25 graus Celsius e o mercúrio a 200 graus Celsius, a temperatura aproximada de equilíbrio térmico com as duas massas isoladas, trocando calor entre si, é 98 graus Celsius, vamos ver, né? Para a terceira, a gente pode dizer o quê? Equilíbrio térmico. Então, a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor do mercúrio, não de B, né? É igual a zero. Então, vai ficar MCE delta T mais MCE delta T igual a zero. Como as massas são iguais, né? A gente vai ter a seguinte situação, ó, M, que multiplica o calor específico da água é 4,2, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura de equilíbrio menos o 25 graus Celsius, mais a massa do mercúrio, o calor específico do mercúrio, que é 0,14, vezes a temperatura de equilíbrio menos a temperatura que ela estava, que é a 200. Isso tudo igual a zero. Ó, ele disse que a água está a 25 e o mercúrio a 200, beleza? Então, vamos lá. Resolvendo toda essa equação, vai ficar assim, ó. Então, a temperatura de equilíbrio vai correr a 30,64 e não a 98 graus Celsius. Então, essa aqui também está errada. E com isso, a gente chega à conclusão que é correto afirmar que somente a alternativa 2 está correta. Isso é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.